Oi, oi, pessoal, vamos aí para mais uma aula de língua portuguesa. Então, essa aula vai estar lá no livro de português do assunto. Se vocês quiserem estar vendo aí mais algumas coisas, tá? No livro tem várias outras, de outra forma, né? Se vocês quiserem fazer leituras na página 47, 48, ela inicia o assunto sobre a crônica. Então, é o gênero textual que a gente vai estar estudando hoje. E que gênero textual é? O que é uma crônica? A crônica é um tipo de texto narrativo curto e ele é geralmente produzido para os meios de comunicação. Os exemplos que a gente tem são os jornais e as revistas, e entre outros. Então, é um tipo de texto curtinho, não precisa ser muito grande, e ele é produzido justamente para isso, para ser publicado em meios de comunicação. Além de ser um texto curto, ele possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros, acontecimentos que é normais no nosso cotidiano. Então, ele vai falar sobre algo da normalidade. Então, a vida dele é curta, porque ele vai ser uma coisa bem sucinta, bem rápida que aconteceu na nossa vida. Ou seja, o personagem entrar em um ônibus e ele contar a história a partir do momento que ele está ali no ônibus até o momento que ele vai descer do transporte. Então, tudo isso vai estar acontecendo de forma corriqueira, é uma coisa normal, natural do nosso dia a dia. Aí, no Brasil, a crônica ela se tornou um estilo textual bem difundido desde a publicação dos folhetins no meado do século XIX. Então, né, esse gênero textual ele é normal de se existir desde o século XIX. Alguns escritores brasileiros que se destacaram como cronistas foram Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Rubens de Braga, Luiz Fernando Veríssimo, Fernando Sabino, Carlos Heitor Cone, Caio Fernando de Abreu. Então, são alguns dos escritores brasileiros que se destacaram dentro desse gênero textual. Quais são as principais características da crônica? Ela vai ter uma narrativa curta, então não vai ser um texto grande. Vai ter uma linguagem simples, porque é uma coisa que acontece no nosso dia a dia, então ele não vai ter aquela linguagem rebuscada que a gente não vai conseguir entender. Vai ser uma coisa bem simples e coloquial. A forma que ele vai falar, a forma que ele vai se expressar, todo mundo vai conseguir entender. Tem poucos personagens e, se houver, às vezes nem personagem tem. Ele só o narrador ali falando, pensando, já tem uma crônica. Ele tem um espaço reduzido porque ele não tem, assim, a facilidade de encontrar em todos os lugares. Não. A gente encontra mais, onde eu disse a vocês, nos meios de comunicação, jornais, revistas, folhetins e acontecimentos cotidianos. Então, como eu já disse a vocês, são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Não tem mistério, é uma fantasia. Não, é uma coisa normal do nosso dia a dia. Tipos de crônica. Embora seja um texto que faz parte do gênero narrativo com enredo, foco narrativo, personagens, tempo e espaço, há diversos tipos de crônicas que exploram outros gêneros textuais. Por exemplo, podemos destacar a crônica descritiva, a crônica dissertativa. A descritiva é aquela que vai descrever alguma coisa. A dissertativa é tipo uma redação. E, além disso, a gente vai ter a crônica jornalística, que é a mais comum das crônicas da atualidade. São as crônicas chamadas de crônicas jornalísticas, produzidas por meio para os meios de comunicação, onde utilizam temas da atualidade para fazer as reflexões. Aproxima-se da crônica dissertativa. Então, esse vai ser aquele que é voltado mesmo para os meios de comunicação. A crônica é história, ela é marcada por relatar fatos ou acontecimentos históricos, com personagens, tempos e espaços definidos. Aproxima-se da crônica narrativa. Então ele vai meio que aí, a crônica é história, ele vai contar uma história. Seja do passado, do presente, uma coisa que ele viu, que é uma coisa que ele não viu. Então vai ser uma coisa que não vai ter um espaço definido, não vai ter um tempo definido, não vai ter personagens definidos, não. Isso é uma coisa que seja do passado, do presente, da forma que o autor achar melhor. Crônica humorística. Esse tipo de crônica ela apela para o humor como forma de entreter o público, ao mesmo tempo que ela vai se utilizar da ironia, do humor, e como uma ferramenta essencial para criticar alguns aspectos da sociedade, da política, da cultura, da economia. E é importante destacar que muitas crônicas podem ser formadas por dois ou mais tipos. Por exemplo, uma crônica jornalística ela pode ser jornalística e humorística. Uma crônica humorística ela pode também ser uma crônica histórica.
Então, ele pode colocar todos esses aspectos aí para compor o texto dele, como o autor achar melhor. Então, agora que a gente já sabe algumas características, já sabe o que é uma crônica, quais são os tipos de crônica, vamos para a nossa atividade de hoje. Vocês vão estar respondendo na página 48 da página 51. Vai ter uma crônica, vocês vão fazer a leitura dessa crônica, vão fazer a interpretação desse texto e vão estar respondendo aí, certo? Assim vai finalizando esse vídeo de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só me procurar que eu estarei pronto para responder, certo? Não esqueçam de enviar a comprovação que vocês fizeram a atividade, que eu não estou recebendo de vocês, tá, meus amores? Então, a gente se encontra aí na próxima aula. Bye!